Olá! A última edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, divulgada no ano passado, indicou que o percentual de leitores no país passou dos 50% registrados na edição anterior para 56%. O crescimento foi comemorado, mas os desafios para criar uma nação leitora ainda são muitos. Hoje no Conexão, nós vamos tratar de um desses assuntos, a oferta de bibliotecas públicas, espaços de conhecimento, inserção e de convivência social que, infelizmente, estão fechando as portas ou funcionando em situação precária, colocando em risco funcionários, frequentadores e as próprias publicações. Vamos conversar sobre o assunto com a Zoara Faíla, que é pesquisadora do Instituto ProLivro, e também com o Juca Ribeiro, superintendente de Leitura e Conhecimento da Secretaria de Estado da Cultura. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Obrigada pelo convite. Vamos começar com uma pergunta para você, Zoara. Eu gostaria de saber, hoje o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas indica cerca de 6.000 unidades, 6.100 unidades em funcionamento, mas na verdade esse número pode ter mudado, pode ter diminuído. Pois é, infelizmente a gente tem notícias de algumas bibliotecas fechando, o que é muito triste, né? E o fato delas estarem abertas também não é suficiente, porque a gente precisa saber como é que elas estão funcionando, né? Que tipo de atividades elas oferecem, de que forma elas trazem para dentro desse espaço aquela comunidade do entorno. E a própria pesquisa Retratos da Leitura mostra que as pessoas percebem a biblioteca como um local para estudo e para estudante. Então isso, infelizmente, acaba afastando, né, aquela população daquela comunidade para esse espaço que é o espaço privilegiado de acesso ao livro e ao conhecimento, né? A gente sabe também que muitas das cidades, né, têm a biblioteca como um único equipamento cultural. Né? Então, eu acho que a gente precisaria ter, né, os gestores públicos precisam ter essa percepção, né, que esse espaço precisa ser aberto, precisa ser acolhedor, precisa levar essa comunidade desse entorno para dentro desse espaço, né? Não só para a troca de experiências, de convivência, mas é como se fosse uma extensão da escola, né? Para depois da escola você ter um local onde você continua buscando informações, continua acessando ficção, literatura e aperfeiçoando, incluindo conhecimentos na sua bagagem, né, cultural. Então, é uma pena que os gestores públicos no Brasil não tenham a percepção de que é importante também investir nesses equipamentos, né, porque a gente sabe que há uma preocupação com as quadras de esportes, com futebol, com espaços de festas, e esquecem, né, que é neste espaço que você está contribuindo para a formação da cidadania, para o desenvolvimento social daquela cidade, daquela comunidade, né? Tá legal. Juca, no caso do Rio de Janeiro, especificamente, temos aqui 4 bibliotecas públicas construídas pelo Estado. Uma delas está funcionando, ela foi municipalizada, né? É uma biblioteca que funciona no município de Niterói. Só que outras 3 estão fechadas, né? São bibliotecas diferenciadas, naquele sistema Biblioteca Parque. Uma delas, inclusive, foi reinaugurada há poucos anos no centro da cidade. E, enfim, uma obra que demorou cerca de 4 anos, custou milhões de reais, algumas dezenas de milhões de reais. Também vocês consideram um desperdício a gente não ter um equipamento desse porte, 3 unidades desse porte fechadas? Eu acho que a gente tem um desafio civilizatório. Primeiro, pensar a biblioteca como um organismo vivo, não é? Um organismo que fala e que abriga um elemento fundamental dentro da estrutura cultural, que é o livro. O livro também fala, o livro é emocional, emotivo, é biológico, ele é um ser complexo. Esse desafio civilizatório que a gente tem é também colocar na cabeça do gestor que investir em cultura, investir na cultura do livro pode transformar a sociedade. E quando eu chamo de desafio civilizatório, significa também você repensar a forma como você constrói e pensa a cultura. O Brasil é conhecido no exterior como o país da bola. Eu adoro esporte, a maioria das pessoas no Brasil adoram futebol. O Brasil é conhecido no exterior e no Brasil como o país do samba.
nós todos gostamos de samba, fora do Brasil todos gostam de samba, mas o desafio civilizatório para o século XXI é ser conhecido como o país do livro, não é? Para isso eu quero te dizer que pensar políticas de bibliotecas parques significa repensar também o modelo de gestão. E nós, num dado momento da gestão, se antecipamos a ter esse modelo, que é um modelo extremamente desafiador, que é um modelo que incorpora a comunidade a toda a dimensão da estrutura de cultura dentro de uma biblioteca. Nós temos a Biblioteca Parque como um modelo importante no estado do Rio de Janeiro, que será reaberta, e já antecipo para você que será reaberta em agosto, segundo o desejo e o esforço do nosso secretário de Estado, André Lazzaroni, junto também com as duas bibliotecas parques de Manguinhos e da Rocinha. Não é? E para isso nós estamos fazendo um esforço de, a partir da experiência da crise financeira, do fechamento delas, chamar a comunidade para um novo diálogo e repensar, reconceituar a relação com a comunidade, tanto Rocinha como Manguinhos, inclusive com a própria comunidade periférica da chamada BPE, Biblioteca Pública Estadual. Tá bom. Zoara, na pesquisa Retratos de Leitura do Brasil, 71% dos entrevistados, dos cerca de 5 mil entrevistados, responderam que a biblioteca é um lugar para pesquisar e estudar, tá? Enfim, você acredita que os nossos modelos estão um pouco ultrapassados? Porque já dissemos aqui que é um espaço para muito mais, né? Exato. Para se socializar. O que falta de atrativo, então? Pois é, ele falou a biblioteca viva, né? Eu acho que esse é um novo conceito, a nova concepção de biblioteca, né? Porque a gente traz aquela ideia antiga de uma biblioteca que devia guardar os livros, né? Com um espaço fechado, silencioso, né? Eu acho que hoje a biblioteca deve fazer barulho, né? Eu acho que ela tem que mudar essa visão que as pessoas têm de que realmente lá é um lugar só para livros, né? Ótimo, é um espaço do livro, mas que livro, né? Acho que a gente precisa olhar para esse livro também de uma forma maior, mas também viva, né? Viva, com várias linguagens, né? Quer dizer, é um espaço, como eu falei antes, é um único espaço cultural de milhares de cidades brasileiras. Né? Meu Deus, abram esse espaço para desenvolver atividades como rodas de leitura, os autores locais, né? Você pode ter lançamentos, poetas locais, né? Traz esse pessoal que é autor, que cria em cima da leitura, da literatura. Tem na região, traz para esse espaço, valoriza essas pessoas da região, cria intercâmbios para falar de leituras, trocas de experiências de leitura. Quer dizer, há muitas atividades interessantes, inclusive envolvendo jovens. Né? Você pode, sim, usar até a tecnologia, né? que hoje é tão familiar para a garotada, mas você pode usar essa tecnologia como uma ferramenta para trazer essa garotada para dentro desse espaço, né? E ter o livro, porque tem um grupo que gosta de teatro, gente, vamos pegar lá os livros que tem, né? Vamos dramatizar alguma coisa. Enfim, há N atividades gostosas, atraentes e que podem trazer esses jovens, aquela cidade, para dentro desse espaço, né? Infelizmente, minha mãe mora numa cidade de 6 mil habitantes. As únicas atividades que você tem na cidade, que são sociais, atividades públicas, são os cultos religiosos, né, que estão crescendo enormemente, né, a festa religiosa da Igreja Católica, os bailes funk, as raves e futebol. Né? Você não tem nenhuma outra atividade que traga a população. Né? E essa atividade, uma atividade cultural dentro de um espaço como esse, ele vai contribuir não só para o lazer e para o entretenimento, mas, como você bem falou, né, para construir cidadania. Né, para trazer informação, para discutir o seu papel político de uma forma mais crítica, de uma forma autônoma, de uma forma protagonista, porque infelizmente hoje a gente tem massas sendo conduzidas, né, por então esse modelo que o Estado aqui do Rio vai propor, enfim, que pode até ser de repente uma referência para outras regiões do país,
Na verdade, ele está abrindo as portas, porque muitas vezes a gente encontra nessas cidades do interior gente ávida por cultura, mas que não tem o espaço para o isso. espaço e nem o acesso, não é convocada a participar e a pensar junto, não é? Então isso então, até então acontecia aqui também no nosso estado. Construir junto, né? Como esse novo modelo que o Rio está propondo me parece muito interessante, porque ele garante a continuidade. O gestor público mudou, saiu, mas aquela população vai querer que aquele espaço continue com aquela vida, né? Então, fundamental esse processo participativo de construção. E a comunidade ativa unida também pode sempre cobrar, porque a missão, enfim, o papel do Estado é fundamental. Exato. Ele não vai poder... ele não pode ficar ausente disso, em nenhum porque momento. é ele que tem que criar as condições para que isso aconteça, inclusive de recursos. Né? Não é transferir isso para a comunidade e agora cuidem. Né? Eu acho que o Estado tem que estar presente. Então vai ser um modelo desafiador para vocês. Olha só, dos 5.012 entrevistados, o número exato agora, pela pesquisa do Instituto ProLivro, 66% disseram que não frequentam bibliotecas, 14% frequentam raramente, 15% às vezes e apenas 5% frequentam. Desse grupo, 60% utilizam bibliotecas escolares e universitárias e 29% as públicas. Nós vamos conversar agora com a Priscila Bastos, que é professora e também frequentadora de bibliotecas públicas aqui no Rio de Janeiro. Tudo bem, Priscila? Tudo ótimo. Eu gostaria de saber por que você procura e quando, né, uma biblioteca pública? O que você busca nesses espaços? Bom, primeiro, eu tenho sorte de ter biblioteca próxima à minha casa, né, biblioteca pública. Então, eu frequento semanalmente a biblioteca aqui do meu bairro ou a biblioteca parque que eu ia do centro da cidade, muito para estudos, né, que é um lugar para mim muito agradável. Para estudar, coisa que a gente não consegue fazer, às vezes, em casa, que tem outros afazeres e tal. A biblioteca, para mim, eu encontro esse espaço. Para mim, é como se fosse uma grande praça, assim, a biblioteca, né? Em vez de árvore, eu encontro livros, eu encontro pessoas, enfim, eu compartilho ideias, estou sempre trocando opiniões. E muitas vezes, final de semana, tenho o prazer de levar meu filho, tem contação de história, né? Tem atividades voltadas para a criança. Eu acho que uma coisa muito importante que as bibliotecas atuais, né, públicas, fizeram foi, por exemplo, reformar a parte de literatura infantil com atrações direcionadas e bem desenvolvidas para as crianças, né? Isso faz a gente, desde pequeno, trabalhando com as crianças essa cultura de estar indo e usar a biblioteca, né? A biblioteca como um direito, a biblioteca como um lugar para se estar, um espaço público para a gente poder estar, né? Como sendo nosso mesmo. Tá bom. Você me disse que uma das bibliotecas que você frequenta é a Biblioteca Parque do Centro, que no caso atualmente está fechada. Você deve estar sentindo falta muito, né? Não, com certeza, porque é um modelo de biblioteca diferenciado, né? Assim, é um modelo de biblioteca que você junta arquitetura, né? Você junta literatura, você junta um espaço que é bonito de estar, é bonito de se ver, é bonito de se frequentar, né, com a proximidade que você tem. Por exemplo, lá você tem muitas mostras, né? Então eu fui a várias mostras na Biblioteca Parque, sobre a Mafalda, enfim, sobre vários autores da cultura nacional ou não, e isso sempre em movimento, né? Sempre com um acervo muito variado, com eventos. Eu acho isso super importante e, infelizmente, a gente não está contando com isso mais, né? E qual é a biblioteca dos seus sonhos? Essa se aproxima? A biblioteca dos meus sonhos é a biblioteca que seja próxima à casa das pessoas, né? Ai, que luxo! Já pensou uma em cada esquina? Que delícia! Exatamente, porque eu acho que a biblioteca pode fazer parte do nosso cotidiano, né? Eu posso sair do trabalho e dar uma passada na biblioteca, enfim, eu acho que... Marcar um encontro, não é? Com os amigos. Né? Marcar um encontro, socializar. Sim, com certeza, né? Eu acho que a gente precisava de ter mais aparelhos públicos que propiciassem essa cultura do encontro com a literatura, do encontro com as pessoas, enfim, do encontro com a cultura, com a arte. Eu acho que só assim a gente consegue experienciar e viver um mundo diferente, né? Enfim. Tá bom, Priscila, eu quero muito agradecer a sua participação aqui no Conexão, tá? Você já está levando aí, aqui de primeira mão a informação oficial, né, de um representante da Secretaria de Estado de Cultura, do Juca, de que a Biblioteca Parque será reaberta em agosto.
Ah, pois é, estamos esperando isso. Agora, eu queria dizer que essa não é a primeira vez que a Biblioteca Parque fecha, né? Sim, assim, isso sim. acontece bastante vezes, já há quando alguns muda o anos. contrato e tal. Então, é uma coisa que o que a gente queria garantir é de que isso não ocorresse mais, né? Isso que seria bom para quem é usuário, para quem trabalha na biblioteca, que a gente não ficasse dependente desses contratos, da finalização dos contratos, né? Enfim. Tá bom, tá dado o seu recado, tá bem? Um grande abraço. Tá dado o recado, Tá bom, não é isso, Juca? Tá certo. Quer falar com ela, Juca? Sim, eu queria falar com a nossa Priscila. Realmente, a importância da biblioteca é fundamental para a construção da cidadania. Um elemento muito importante, Priscila, é você saber que no nosso sistema estadual de bibliotecas identificou cerca de 389 bibliotecas no estado, entre públicas e privadas. O ideal é que a gente pudesse multiplicar, triplicar esse volume de bibliotecas. Na realidade, ter a presença da biblioteca perto do cidadão facilita a disseminação da literatura, do conhecimento, da tecnologia e da certeza que o indivíduo vai ter acesso a novas informações, sobretudo informações de natureza ou profissional ou de natureza cultural e etc. E é importante também salientar que no estado do Rio de Janeiro, também pelo Sistema Estadual de Bibliotecas, nós identificamos cerca de 75 bibliotecas comunitárias. Às vezes a gente supervaloriza a biblioteca pública e deixa de perceber a importância da biblioteca comunitária naqueles ambientes mais precários, naqueles rincões, naquelas comunidades e territórios mais vulnerabilizados, que às vezes é o único equipamento de natureza privada que consegue garantir a transferência de conhecimento, leitura e literatura. Portanto, é importante também estar no nosso radar e dar importância a essa modalidade de acesso ao conhecimento que é a biblioteca comunitária, tá? Mas em breve a gente vai ter uma notícia bem positiva para a população. Tá bom. Priscila, um abraço para você, tá? Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Ainda existe aquela ideia, Zoara, de que leitores se formam na escola? Se formam na escola? Eu acho que a escola é o espaço privilegiado para a formação de leitores, né? Mas a pesquisa também mostrou que a pessoa mais lembrada, quando a gente pergunta quem despertou seu interesse pela leitura, foi a mãe. Né? Então, a família tem um papel muito importante, né? Nessa iniciação, nessa valorização da importância da leitura, do livro, mas a gente sabe que o perfil da família brasileira não é, né, o de uma família leitora. Né? Então, a escola passa a ser o espaço privilegiado para essa formação, né? Porque também a gente verifica que as famílias não têm livros em casa. Daí, mais uma vez, a importância da biblioteca, né? Elas não têm livros em casa nem mesmo para essa aproximação da criança com o livro, né? Não existe ainda, acredito, esse hábito na maioria da população, inclusive da compra. Então, muitas vezes, grande parte da população, quando tem, né, condições, assim, tem um dinheiro extra, ela vai aplicar em alguma outra coisa, de repente numa própria... Então, assim, que ela de primeira, ela não... De primeira, infelizmente, ela ainda não põe o livro como uma necessidade como uma básica. necessidade, né? Não existe esse interesse, não existe essa valorização ainda, é isso que a gente tem que despertar, do né? livro. Tem que despertar essa questão da valorização e o interesse e o gosto pela leitura, né? Porque você tocou numa questão fundamental, quer dizer, se metade da população brasileira não lê, né, não é leitora, quase isso, cerca de 40% tem dificuldade de compreensão leitora. Né? Então, a gente tem aí algumas limitações para formar leitores grandes. Né? O professor não é um professor leitor. Então, como é que ele vai desenvolver atividades interessantes, gostosas, voltadas para aquela garotada, né? que atraiam, lúdicas, gostosas, que possam, de fato, conquistar, seduzir essa garotada para a leitura. Né? Então, de fato, a gente tem que pensar em políticas públicas que deem conta de tudo, né? Formação do professor, famílias que tenham livros em casa, né? Famílias leitoras, bibliotecas abertas e com esse novo conceito, né? Já que eu não tenho livro em casa, como a Priscila comentou, né?
é importante que tenha bibliotecas próximas, né? Que os pais levem seus filhos para essas bibliotecas, que levem para... Tem livrarias lindas. Eu acho que esse contato com o livro, essa valorização do livro é fundamental enquanto criança e a família tem um papel fundamental nisso. Com isso, Juca, o que você quer acrescentar? Você estava concordando com a Zoara? Exato, eu estou concordando com a Zoara e eu acho que a gente tem que estabelecer uma política de livro, leitura e literatura no âmbito da nação, no âmbito da sociedade brasileira. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Nós estamos hoje construindo as chamadas plenárias regionais de livro, leitura e literatura. Nosso maior desafio nesse ano, sob o ponto de vista do estabelecimento de uma política para o livro no estado do Rio de Janeiro, é instituir o Plano Estadual de Livro, Leitura e Literatura, com a possibilidade de você ter um fundo vinculado a esse plano. Olha, você tendo um fundo vinculado a esse plano, você tendo recursos financeiros vinculados a esse plano, tendo a participação da sociedade, nós estamos fazendo isso. Estamos fazendo plenárias regionais em todo o estado do Rio de Janeiro, até chegar à conferência. Quando a gente chegar na conferência estadual, que Deus quiser vai acontecer, quem sabe, outubro, novembro, a gente já vai ter todos os subsídios coletados da sociedade civil e dos governos locais. E daí a gente vai poder apresentar ao Executivo uma proposta substancial, fruto do debate público, bibliotecários, usuários, estudantes, todos que são envolvidos na cadeia do livro. Então, o desafio que a gente tem é ter uma política no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, uma política de livro, leitura e literatura. Então, nós precisamos ter um plano estadual, uma lei estadual. No plano nacional, existe um projeto de lei tramitando, sob responsabilidade do relator, deputado Tiago Peixoto, do PSD de Goiás, que deverá, durante o transcorrer desse ano, promover, provavelmente, as chamadas audiências públicas, para que a sociedade brasileira, os entes subnacionais dos estados, possam contribuir para a construção do Plano Nacional. Então, no Rio está acontecendo essa articulação com a sociedade civil. No Plano Nacional Vocês criaram um grupo de trabalho, não foi? Existe um GT eleito pela sociedade civil e pelos segmentos que estão, então, colaborando na construção do plano. Nossa ideia é, antes do final do ano, ter esse plano aprovado e vinculado ao plano que Deus quiser, né, um fundo vinculado. Daí você pode implementar uma política sustentável de livro, literatura e bibliotecas. Então, acho que a sociedade deve se envolver das mais variadas formas, a universidade, a associação de moradores, sindicatos, usuária, a nossa querida Priscila, que deu o seu depoimento, né, e contribuir para esse processo. Eu acho que, tendo espaço, é fato que a sociedade vai chegar. A gente já está caminhando para os minutos finais. Antes de encerrar, eu quero fazer um passeio rapidinho pelas redes, mostrar o site do Instituto ProLivro. Primeiro site do Instituto, vamos lá. Bonito, né? Tá aí para você, tá inclusive para ter acesso a todas as edições das pesquisas, né? Isso, pode acessar a pesquisa e o livro com várias análises. É muito bom. Tá ótimo, eu quero colocar também aí no ar o site do Plano, que o Juca acabou de passar pra gente. Não é esse aí? É isso aí mesmo. Então, vamos lá colaborar, tá, pessoal? Tá jóia, é o Plano Nacional. E agora, eu tenho um recadinho. Não esqueça, eu quero mostrar uma biblioteca muito especial lá na Dinamarca, que é um modelo, assim, considerado top de linha, né, no mundo. A melhor de 2016. Fica lá na Dinamarca, esse é o site dela para você visitar. Quem sabe aí, Juca, se inspirar, vamos sonhar. É possível. E quem sabe uma dessas... Gostei da provocação. Quem sabe uma dessas em cada esquina, como a Priscila gostaria. Olha Ou só. aquelas que já existem bem adaptadas. Para começar, tá ótimo. Para começar, tá ótimo. Espero que você tenha gostado da nossa conversa, tá bom? Você de casa também. Obrigada aos dois aqui no estúdio. Obrigada a você. Foi um prazer tê-los aqui. Você de casa pode rever essas e outras conversas do Conexão sempre que quiser, no futuraplay.org. Um beijo, até a próxima.